Olá, nossa reflexão de hoje vai ser sobre o pecado do viciado. E quando às vezes a gente pensa no viciado, a gente já pensa logo no usuário de crack, dependente químico, que tem a vida ali arruinada pelo uso de drogas. Só que a gente vai ver que o viciado, ele também não é somente esse extremo, né? E só um esclarecimento, você tem um tratamento médico por meio de remédios, não é um vício, não é uma dependência química, é um tratamento que está ali com o objetivo de construir coisas boas na sua vida, te ajudar. Então, nesse caso, se você toma remédio, você não é um viciado, beleza? Então, a gente pode trazer uma definição. Eu pesquisei na internet, uma definição de drogas é qualquer substância que é capaz de modificar a função dos organismos vivos, resultando em mudanças fisiológicas ou de comportamento. Então a droga é uma substância que te modifica. E as drogas, ela causam a dependência, que é o vício, as alucinações, que é o efeito entorpecente que faz você fugir da realidade. As drogas também trazem a sensação de prazer, de satisfação. As drogas, elas fazem mal à saúde, elas forçam o nosso corpo de uma forma além do natural, que causa problemas à saúde. As drogas também, ela tem uma depressão depois que você, na ressaca, depois que passa o efeito da droga, tem um efeito negativo. Você tem a euforia da droga, te leva a um ápice, mas também ela te afunda mais baixo do que você já estava antes. E também as drogas, ela tem um efeito de abstinência, quando o corpo se acostuma com a droga, quando você para de usar, o seu corpo ele reage de forma a te impulsionar a voltar a usar as drogas, né? E muitas pessoas, muitos jovens, eles entram nas drogas na adolescência por meio da influência de falsos amigos, por querer ser aceito, pela curiosidade de saber como é, pela uma imprudência que faz muitas pessoas caírem nessa armadilha e que muitas vezes estraga a vida das pessoas, né? E os adultos também, eles às vezes vêm desde a adolescência ou usam as drogas por também influência dos amigos, para fugir dos problemas. Só que quando o efeito da droga passa, você ainda tem os seus mesmos problemas que você tinha antes de usar, junto com a ressaca, com a depressão. Então as drogas, elas mexem com o nosso cérebro de uma forma muito profunda. Essa euforia faz o nosso cérebro ficar viciado nessas sensações. E essa euforia, esse ápice, esse clímax tão grande faz com que as coisas normais da nossa vida percam o prazer. E o vício a droga se torna mais atrativa do que uma vida normal. Então, quem é dependente químico, ele vê uma realidade, a nossa realidade, de forma negativa. E as drogas acabam sendo uma fuga para uma realidade alternativa, uma ilusão passageira, mas muito destrutiva. E tem um filme que traz muito disso, que é o filme A Origem, que traz muito essa mensagem de que eles iam para o mundo dos sonhos para viver lá, eles podiam fazer o que eles quisessem, só que eles teriam que voltar, né? E eles acabam misturando a realidade com o sonho e acabam se perdendo nessa confusão. Muito parecido com o que acontece com as drogas, né? Então a gente vai ver algumas escrituras que trazem os princípios de que o vício é pecado, né? Em João 10:10 diz assim: o ladrão, que é o diabo, vem apenas para furtar, matar e destruir. Jesus dizendo, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. Então, o inimigo veio roubar, matar e destruir. E as drogas, elas vêm fazer isso, né? Roubar a nossa alegria, matar a nossa fé e destruir a nossa vida, a vida da nossa família. Então o princípio das drogas, os frutos dela são bem parecidos com os objetivos do inimigo. Também em Isaías 43:11 fala sobre a questão da idolatria, né? Porque as drogas, elas tentam roubar o lugar de Deus, né? Em Isaías diz assim: eu mesmo sou o Senhor, além de mim não há salvador algum. Então Deus, ele é esse porto seguro, Deus é esse lugar onde a gente pode correr quando a gente tiver problemas, quando a gente estiver triste, quando a gente estiver decepcionado conosco mesmo, com qualquer outra coisa. Deus é esse porto seguro que a gente pode encontrar prazer, satisfação, paz, alegria, e não em coisas
desse mundo e não coisas destrutivas e não nas drogas ou em qualquer outra coisa. Mas Deus é esse lugar, Deus é esse porto seguro. E as drogas, o vício ele tenta roubar o lugar de Deus na nossa vida, como a nossa referência, como a nossa satisfação, coisas que só Deus pode ser na nossa vida. E como ele não consegue, como o vício não consegue, ele acaba nos destruindo. Também o vício ele escraviza. Em 1 Coríntios 6:12 diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então o vício ele nos domina, o vício escraviza a pessoa. Quem é viciado é dominado por aquele aspecto. E também outro problema das drogas ilícitas é porque o tráfico de drogas acaba sendo um financiador do crime organizado, e isso acaba fazendo mal para toda a sociedade, não somente para o usuário, para a família dele, mas quem usa drogas incentiva a criminalidade de uma forma global. Então, para quem não usa droga, pode estar vendo essa aula e pensando: poxa, que aula chata, não é para mim não, eu não devia nem estar assistindo isso. Só que existem as drogas lícitas que também são tão destrutivas quanto o cigarro, as bebidas alcoólicas. Elas são lícitas, é permitido, você pode comprar acima de 18 anos, só que o efeito é o mesmo, a destruição na vida das pessoas é o mesmo, e essas drogas lícitas acabam sendo uma porta de entrada para as drogas ilícitas, pois o corpo vai se acostumando com a sensação e vai querendo algo mais excitante, algo que traga mais euforia, e assim vão para as drogas ilícitas e cada vez mais destruindo a vida das pessoas. Então o vício ele tem essa questão de destruição, de acabar com a nossa alegria, acabar com os nossos relacionamentos, acabar com a nossa vida financeira. E não é isso que Deus quer pra gente, né? Não é isso que Deus quer, não é o plano de Deus para nós. Então, mas existem outras coisas, outros vícios que são mais fracos, que não causam destruição na vida de todas as pessoas, mas que em certo grupo de pessoas, certo tipo de pessoas, algumas coisas que são normais na nossa vida podem tomar uma proporção tão grande que se torna um vício, e se torna destrutivo, e se torna pecado. A gente vai chamar essas coisas de, não de droga, mas de droguinha, para separar. A droga é aquele vício que a maioria das pessoas se dá mal, e a droguinha que realmente não é para a maioria, que faz mal. Então uma droguinha que eu trouxe exemplo aqui é o café. Muita gente toma café, não é errado você tomar café, só que a partir do momento que você tem que o café te faz mal, isso se torna um vício destrutivo e se torna pecado. Se você tem uma gastrite, uma labirintite, o café vai te fazer mal, isso é certo. A característica do café e essas doenças, elas faz mal. Então se você não consegue resistir e toma café e passa mal, isso é um vício pecaminoso na sua vida. Isso pode ser também o açúcar ou o glúten para algumas pessoas, a lactose. Então, infelizmente, se seu corpo não se dá bem com aquilo, você precisa evitar, né? E tem outras droguinhas como a violência. A gente vê torcedores, agentes de segurança viciados em violência, em bater no outro. Também tem a violência verbal nas discussões, seja no trânsito, no transporte público, nas redes sociais, pessoas que se inflamam e tem ali o prazer de poder digitar ou falar um monte na cara das pessoas e humilhar e xingar. Isso é um tipo de vício. As pessoas também estão viciadas em ver notícias e cenas violentas em programas policiais, em filmes, em jogos. E também tem o consumismo, pessoas que vão ali buscando prazer, comprando as coisas. Tô triste, aí ela compra, aí fica feliz, só que daqui a pouco a euforia daquela compra passa e vai e compra de novo. E assim vai se afundando em dívidas, cartão de crédito, SPC, juros. Destruição. Um vício, destruição. Sempre você vai ver assim. A vaidade, tem pessoas que são vaidosas, mas tem pessoas que ultrapassam, né, o limite e gastam muito e buscam cirurgia e buscam isso, aquilo para impressionar, para serem melhores. Só que isso também vai destruindo a pessoa e ela também não vai se satisfazendo. A pornografia também é uma grande fonte de destruição na vida de muitas pessoas. Tem gente que é viciado em trabalhar
trabalham muito, muita hora extra. Já aconteceu isso na minha vida. Trabalhar para fugir dos problemas, das situações. Só que não adianta, você se desgasta fisicamente e o problema continua lá. Tem gente também que é viciado em não trabalhar, viciado na vagabundagem. Eu não vou trabalhar e fica lá no sofá, na preguiça, enrolando. Tem gente que é assim. Tem gente que é viciada em academia, em malhação, aquela coisa desenfreada que vai e idolatra o corpo e quer tomar algumas coisas que não pode, que faz mal ao corpo. E também tem gente que é viciado em sedentarismo, é viciado em ficar no sofá. Eu tô mais nesse lado aí, de ficar ali na preguiça, aí vai sentindo as dores no corpo, vai vendo que, poxa, eu devia estar fazendo exercício porque isso aqui vai piorar, ainda mais quando eu ficar mais velho. Tem gente que é viciada em comer, tá triste, vai comer, come nessa pandemia. Então, se você não engordou, não criou um buchinho, você não vai criar nunca mais. Tem gente que é viciada em reclamação. Eu tenho visto o meu coração muito assim. Do nada eu fico caçando alguma coisa aqui em casa para reclamar. Parece um velho chato. Isso tenho lutado muito no meu coração para mudar. Também a tecnologia, ela nos traz muitas droguinhas, muitos vícios ali pequenos que podem tomar uma proporção muito grande na nossa vida, como jogos, como séries, filmes, redes sociais. Isso pode ter uma proporção muito grande. Não é errado você assistir um filme, você participar de uma rede social, mas se aquilo ali é tão frequente, toma tanto tempo do seu dia, tanto tempo da sua vida, da sua atenção, isso vai se tornando destrutivo e se tornando pecaminoso. Isso tem que ser realmente dosado, né? Em 2 Timóteo 1,7 diz: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, sobre essas droguinhas, é muito uma questão de equilíbrio. Você analisar como é que está sendo essa área na minha vida. Será que está sendo bom? Está sendo bom o tanto que eu passo nisso, o tanto que eu faço isso, o tanto que eu como isso, o tanto que eu me alimento disso, o tanto de tempo que eu gasto nisso. Será que está sendo produtivo? Será que está desequilibrado? E buscar esse equilíbrio, porque essas coisas tendem a nos sufocar e fazer com que a gente seja escravo e não viva uma vida livre e abundante com Jesus, né? Eu também tenho as minhas droguinhas, como o sedentarismo, a reclamação que eu falei. Às vezes eu exagero no chocolate, na goiabada, do creme de leite depois do almoço, dá aquela vontade. Só que eu não fico só no pedacinho, às vezes eu quero comer a tarde toda. Eu fico lá indo na geladeira e voltando várias vezes. Isso ataca a minha gastrite. Às vezes redes sociais e jogos que eu fico muito tempo, eu percebo que isso tende a ser desequilibrado na nossa vida. Eu tenho uma coceira no ouvido, para quem convive comigo sabe, eles dão uma coceira que eu gosto tão forte, que faz mal pro meu ouvido também. E você, né? Quais são as droguinhas? Quais são os vícios que você tem, que você vê na sua vida, que é desequilibrado, que tá demais? Você precisa analisar, né? E buscar em Deus o poder, né? Como a gente leu, o Espírito de Deus é poder. Então a gente tem o poder para ser liberto disso, né? A gente vai ver umas escrituras também, outra escritura que vai ajudar muito nessa questão, né? A fofoca também é uma droguinha. Ficar acordado até tarde, depois passar o dia lesado, porque também isso faz mal, isso desequilibra a nossa vida. Rede social, televisão, isso tudo tende a, se você não sabe controlar, não sabe dosar, isso pode lhe fazer muito mal. E Jesus veio para nos libertar, né? Em João 8, 31 ao 36 diz: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade lhes libertará. E eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Então, Jesus ele veio para nos libertar da escravidão do pecado. E o vício é pecado. Nenhum vício é... dificilmente você vai ver alguém viciado em coisa boa, porque o vício ele tem essa característica de destruição. Você pode gostar muito de uma coisa e não ser um vício. Então Jesus veio para nos libertar, e por meio de Jesus nós podemos ser livres desses vícios. Só que a gente foi livre se a gente foi batizado,
Se a gente segue a palavra, a gente é livre. Só que o vício, o pecado, ele não aceita que a gente é livre. Ele vai estar sempre querendo nos escravizar de novo, nos seduzir. Por isso que a gente sempre tem que estar alerta e analisando a nossa vida, né? Essa é a nossa parte, analisar, orar e pedir, fazer a nossa parte, fugir do que tiver que fugir, arrancar o que tiver que arrancar, para poder viver uma vida para Deus e orar para que Deus nos liberte a cada dia, nos restaure e enche a nossa vida de coisas saudáveis, enche a nossa vida de coisas boas, daquilo que é nobre, daquilo que é de boa fama, para que a gente possa viver uma vida bem, agradável a Ele e também a nós, e uma vida livre e abundante em Jesus. Que possamos ser livres do pecado e do vício. Que Deus os abençoe. Abraço.